Evangelho de Marcos, capítulo 4, a leitura desde o verso 1 até o verso de número 20, nós vamos lidar com a parábola do semeador, uma parábola que aparece nos 3 evangélicos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós vamos ler então a versão de Marcos, já que a nossa série é sobre o Evangelho de Marcos. Passo a fazer a leitura, versão Nova Almeida, página 1435. A palavra do Senhor diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Aí Jesus então passa a explicar a parábola, a aplicação. O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Senhor nosso Deus, agradecemos a Deus por este culto, pela oportunidade que o Senhor nos dá no meio da semana, para ouvirmos a tua palavra, para aprendermos e para sairmos aqui edificados, ó Deus. Deus, que a palavra do Senhor possa provocar mudança na nossa postura, mudança na nossa vida contigo, ó Deus. Que o Senhor ajude-nos, ó Deus, a receber a palavra, ó Deus, como se o nosso coração fosse um solo fértil
operado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Deus, agradecemos porque essa palavra que foi registrada há tanto tempo, hoje ela chega aos nossos ouvidos viva, eficaz, para cumprir o propósito do Senhor, ó Deus. E pedimos para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aplicar essa mensagem ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então no 4º capítulo do Evangelho de Marcos. No capítulo 1º nós vimos como inicia o ministério de Jesus. Primeiro verso do Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus. Ali no 1º capítulo nós vimos que Jesus começa o seu ministério logo depois de ser batizado por João Batista e começa então a pregar na região da Galileia, no norte de Israel. 1º capítulo. 2º capítulo, nós nos deparamos com uma expressão que se repete ao longo do capítulo, que é a expressão a respeito da multidão, a multidão que seguia a Jesus, cada vez mais curiosa em ouvir a mensagem do Messias, do Senhor Jesus. Só que por um lado nós temos a multidão que está interessada, e logo no capítulo 2 nós também temos a presença dos fariseus e dos escribas, que estão desconfiados de Jesus e num primeiro momento já rejeitam a pregação do Evangelho. No capítulo 3, que foi o capítulo que nós trabalhamos na semana passada, nós começamos a perceber que Jesus está desempenhando o seu ministério, pregando a palavra, mas as pessoas têm reações diferentes ao receber a mensagem do Evangelho. Nós temos os líderes de Israel, geralmente, não completamente, mas geralmente, rejeitando a palavra de Cristo. Nós temos uma multidão interessada, talvez interesseira, alguns interessados de fato, e nós temos aqui alguns poucos discípulos, pessoas que se interessam mais pela palavra e começam a frutificar, a produzir frutos de arrependimento. Quando nós nos deparamos com o início do Evangelho de Marcos, e lendo que as multidões seguiam a Jesus, num primeiro momento isso pode parecer empolgante. Olha que legal, a multidão está seguindo Jesus. Porém, Jesus conhecia o coração das pessoas que iam até Ele. Jesus sabia que nem todos aqueles da multidão recebiam a palavra da mesma maneira. Então, no início do capítulo 4, que nós lemos, Jesus expõe essa realidade contando uma parábola, por meio de ilustração. Então Jesus expõe essa realidade. Que realidade? A realidade de que quando o Evangelho é pregado, nem todas as pessoas aceitam o Evangelho, nem todas as pessoas recebem essa palavra da mesma maneira. E Jesus então utiliza aqui um método muito usado em seu ministério, que é o método da parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma ilustração, é uma história criada a partir das circunstâncias reais da vida. Então você toma emprestado elementos da realidade e conta ali uma ilustração. A ilustração nos ajuda a entender o que acontece nos bastidores. Então Jesus conta essa parábola para que a gente entenda, ou melhor, para que esses interessados aqui, essa multidão, entenda o que acontece no invisível, o que acontece no mundo espiritual quando a palavra do Senhor é proclamada, quando a palavra é pregada. E Jesus conta então essa parábola, e eu gostaria de ler mais uma vez essa parábola, que ela é bem curta, do verso 3 até o verso de número 8. A parábola diz assim: Jesus convoca a multidão dizendo: escutem, escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se.
Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. A gente já sabe mais ou menos onde essa parábola vai chegar, o que essa parábola significa, mas imagine se você estivesse ali na multidão ouvindo isso, sem ser um cristão. Será que seria tão fácil assim reconhecer aquilo que Jesus está explicando aqui? Acontece que a maneira como Jesus trata essa parábola no verso 13 é uma parábola simples, sim. Jesus diz no verso 13 para os discípulos, e para aqueles que estão junto com os discípulos ao redor de Jesus: se vocês não entendem essa parábola, não tem como entender as outras parábolas. Ou seja, essa parábola aqui é fundamental. Por que é fundamental? Porque essa parábola descreve aquilo que acontece domingo após domingo em nossa igreja, em outras igrejas, ou quinta-feira após quinta-feira na nossa igreja. Essa parábola trata de algo que acontece no mundo todo e vem acontecendo há 2000 anos. Isto é, toda vez que a mensagem do Evangelho é proclamada, as pessoas absorvem essa mensagem de forma diferente. Cada um tem uma reação diferente diante da proclamação do Evangelho. Aí a gente pergunta: por quê? Por quê? Por que essa multidão aqui receberia a mensagem do Evangelho de forma diferente, sendo que quem está pregando é simplesmente o maior pregador de todos os tempos, é o maior evangelista, é Jesus? Quando nós pensamos nos nossos dias, num missionário no campo, nem todos recebem a mensagem do Evangelho. Mas por quê? Sendo que ele está proclamando a palavra de Deus inspirada, inerrante, porque nem todos absorvem essa mensagem da mesma maneira. E tem uma resposta bem sucinta para isso, breve. Sabe qual é a resposta? A soberania de Deus. Soberania de Deus. Porque nem todos recebem a palavra da mesma maneira, é a soberania de Deus. Esse é o motivo. E aí Jesus, ele é interrogado pelos discípulos, logo depois de contar essa parábola, e não só pelos discípulos, mas também fala de pessoas que estavam ali, as pessoas mais interessadas, e eles começam a perguntar a Jesus a respeito das parábolas que Jesus contava. E aí Jesus diz o seguinte a eles: a vocês discípulos, é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Olha que duro agora: para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Quando Jesus ele explica o motivo porque ele utiliza a parábola, Jesus praticamente cita aqui uma passagem muito conhecida do Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 6. Eu quero que você abra sua Bíblia, peço para que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 8. Na ocasião, inclusive, em que Deus chama o profeta Isaías para pregar o Evangelho aos seus compatriotas, ao povo de Israel. E olha que estranha, permitam-me usar essa palavra aqui, estranha a maneira como Deus chama Isaías para a obra missionária. O verso 8, Deus está dizendo: a quem enviarei? Isaías 6:8, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles,
para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. O que Jesus diz aqui no verso 11 se parece muito com esse chamado de Deus ao profeta Isaías. Irmãos, a soberania de Deus na salvação de pessoas é um assunto que dá nó na nossa cabeça. Não é fácil. Não é à toa que em 2000 anos de história a igreja continua a debater sobre como Deus salva pessoas, como entender a soberania de Deus na salvação de pessoas. A nossa mente é muito limitada para entender os desígnios e os propósitos de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para esses discípulos, basicamente, é que quando uma parábola era proferida, essa parábola serviria de porta escancarada para algumas pessoas e ao mesmo tempo de janelas fechadas para outras pessoas. É a soberania de Deus, a mesma parábola. Algumas pessoas entenderiam o evangelho, o mistério, outras pessoas não. A pergunta que fica para nós é a seguinte: uau, isso é muito chocante, porque nós temos no Novo Testamento um Jesus todo gracioso, chamando pessoas e mais pessoas ao arrependimento. Estaria Jesus aqui se esforçando para impedir a salvação de pessoas? E aí? É muito interessante o comentário de João Calvino aqui nesse texto. João Calvino entende que não é isso. João Calvino entende que aqui Jesus não está se esforçando para impedir o coração de pessoas. A verdade é que o comentário de João Calvino aqui é quase que arminiano, porque ele entende que Jesus aqui está se referindo aos fariseus e aos escribas, que num primeiro contato com o evangelho logo se endureceram para a pregação do evangelho. Então não é que Jesus está ativamente endurecendo o coração das pessoas, impedindo que elas se convertam, não. Antes, essas pessoas se endureceram no seu próprio coração. Quando Jesus começa a pregar o evangelho na Galileia, esses de bate-pronto não quiseram, eles desdenharam da palavra de Deus, mesmo sendo advertidos do juízo. Então Deus aplica o seu maior juízo. E qual seria o maior juízo que Deus poderia aplicar na vida de alguém? Simplesmente deixando que essa pessoa siga o desejo do seu próprio coração. Então, quando a palavra de Deus fala de Deus endurecendo o coração de alguém, no Antigo Testamento, Deus endurecendo o coração de Faraó, é porque antes ele mesmo já tinha endurecido o seu próprio coração. Então, qual que é a resposta que Deus dá a isso? Simplesmente permitir que essa pessoa siga o seu propósito, a sua vontade. Então é dessa maneira então que Jesus estaria dizendo aqui, de o evangelho ser oculto para essas pessoas, porque num primeiro momento elas viraram as costas para a pregação do evangelho, elas desdenharam da pregação do evangelho. Irmãos, refletir sobre a mecânica da salvação, como a salvação acontece, é algo demais para a nossa mente captar. É por isso que nessa hora eu gosto de recorrer àquela passagem famosa de Deuteronômio 29 e 29. As coisas que Deus revelou são para nós, mas as coisas que Deus não revelou, então não tem como a gente argumentar com Deus, porque algumas pessoas abraçam o evangelho e outras não abraçam o evangelho, porque o Senhor escolheu A e não escolheu B. Aliás, nós nem sabemos quem o Senhor escolheu. Tudo isso é oculto à nossa mente. Mas tem algo que não pode escapar da nossa mente quando nós refletimos acerca da salvação, irmãos. Soberania de Deus não anula responsabilidade humana. E responsabilidade humana também não anula a soberania de Deus. Nós precisamos entender que Deus trabalha
quando o evangelho é proclamado, quando a semente é lançada, Deus está cumprindo o seu propósito soberano. Mas tem um problema: nós não sabemos qual é esse propósito soberano. Nós não sabemos quem são os eleitos. Então nós não perdemos tempo tentando identificar o que Deus decretou na eternidade. Nós ficamos com aquilo que cabe a nós. E o que cabe a nós quando a mensagem é proclamada? A responsabilidade. A responsabilidade de cada um quando ouve a pregação do Evangelho. Então a pergunta que fica para nós nessa reflexão, nessa noite é: como nós aqui, primeiro IPI, como nós vamos reagir à palavra que é pregada quinta-feira após quinta-feira, domingo após domingo? Qual será a nossa reação diante da semente que é lançada? Já que nós não temos acesso à mente de Deus, por termos uma mente completamente limitada, e nós ficamos apenas com a nossa responsabilidade, qual vai ser a nossa reação? E Jesus então, ele passa a explicar essa parábola aos discípulos, aqueles que estavam ali, pessoas que não estavam entendendo muito bem o que significava essa parábola do semeador. E na explicação de Jesus, a partir do verso 13, Jesus nos apresenta 4 tipos de corações, ou então 4 tipos de ouvintes diante da palavra. Antes de falar dessa explicação de Jesus, eu preciso apenas destacar mais uma coisa. Os pregadores, quando pregam a palavra, precisam tomar muito cuidado naquilo que vão pregar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Não, ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que precisa ser semeada. Por quê? A pregação do Evangelho é o método que o próprio Deus determinou para fisgar ou para alcançar os seus eleitos. Mas nós não sabemos onde a semente cai quando nós pregamos o Evangelho. Mas tem um detalhe, queridos: não é apenas a pregação que deve ser boa, não é apenas o evangelismo que precisa ser bem pensado, estudado, mas os ouvintes também precisam ser bons. Às vezes nós somos criteriosos com os pregadores. Não gosto do fulano de tal pregando, eu não gosto quando ele usa esse tipo de ilustração, mas nós não temos critério nenhum com os nossos ouvidos ou com o nosso coração. A palavra de Deus precisa ser boa, mas os ouvintes também precisam ser bons ouvintes. Então, diante disso, meus irmãos, eu gostaria de me aproveitar aqui da aplicação que Jesus faz. É muito bom pregar esse texto aqui, sabe por quê? Porque eu nem precisei preparar a aplicação. Jesus já traz a aplicação aqui do texto, do verso 13 até o verso 20. Então eu gostaria de me apoiar nessa aplicação que o próprio Jesus faz, explicando a parábola do semeador, e eu gostaria de destacar aqui 4 cuidados que nós precisamos ter no momento em que nós ouvimos a pregação do Evangelho. 4 cuidados que nós devemos ter quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ou quando a semente é lançada, ok? Então eu peço para que você acompanhe comigo. O primeiro cuidado que nós precisamos ter é com o diabo. O primeiro cuidado é com a ação do inimigo. Vamos ler o verso de número 15? Jesus explica isso dizendo: estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. O que Jesus está dizendo aqui é que o coração de algumas pessoas se parece com a semente que cai na beira do caminho. Ou seja, o diabo rouba essa mensagem, o diabo rouba essa semente antes da semente germinar.
A palavra de Deus não chega a descer ao coração, ela não chega a descer à consciência da pessoa que está ouvindo. Irmãos, o diabo não perde tempo, ele assiste às nossas fraquezas, às nossas oscilações, procurando uma oportunidade, ainda que seja mínima, para nos privar de ouvir a palavra e de receber em nosso coração a palavra. É muito comum o diabo nos atacar por meio de cansaço, por meio de distrações, por meio de preocupações, porque ele conhece a nossa fragilidade. O diabo trabalha duro para impedir que sejamos edificados com a palavra do Senhor. Então este é o primeiro cuidado. O diabo é muito interessado para que a gente fique distraído, para que a nossa mente fique viajando na maionese durante o sermão ou no momento que a palavra é pregada. O primeiro cuidado que nós precisamos ter aqui, partindo do ponto da nossa responsabilidade diante da palavra, o primeiro cuidado que nós precisamos ter aqui é com Satanás, é com o diabo. O segundo cuidado que eu gostaria de destacar aqui, me aproveitando da aplicação que o próprio Senhor Jesus Cristo faz desse sermão, dessa parábola, é o cuidado com a empolgação momentânea. Olha o que Jesus diz nos versos 16 e 17: e estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Resultado disso, eles acabam abandonando mesmo a fé. O que Jesus está dizendo aqui é que os corações de alguns se parecem com uma semente que caiu em solo rochoso, não tendo terra. Eles ouvem a mensagem do Evangelho, mas por empolgação parece que vai vingar, parece que vai dar certo, mas não. Surgem as primeiras lutas e toda aquela empolgação se acaba. Isso é muito sério, irmãos, porque é possível você ser tocado por uma mensagem, você sai daqui emocionado com a pregação, mas essa emoção desaparecer quando você chega na sua casa. É possível, num culto, você chorar de remorso por um pecado que cometeu, mas no outro dia estar com o coração obstinado, querendo praticar o velho pecado de sempre. A gente precisa tomar esse cuidado. O cristianismo não é empolgação, o cristianismo envolve sim emoções, e deve envolver emoções, mas não se resume a isso. O cristianismo é um compromisso, e quando a gente fala de compromisso, significa que espera-se que a semente encontre raiz, encontre solo bom. Então esse é o cuidado que nós devemos ter com a empolgação momentânea. O terceiro cuidado que nós devemos ter é com as ilusões deste mundo, as distrações deste mundo. Olha o que Jesus diz nos versos 18 e 19: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então o coração de algumas pessoas parecem a semente que caiu entre os espinhos. A palavra é recebida, mas aí parece que a grama de quem não é crente é sempre mais verde do que a grama daquele que é crente. Aí começa a ouvir aquelas dúvidas: por que os ímpios prosperam? Porque aqueles que não têm um compromisso real com Cristo se dão bem na vida
e eu aqui passando um perrengue, eu aqui passando uma provação, uma luta, e a palavra então começa a ser abafada, começa a ser sufocada pela fascinação deste mundo. E são pessoas que até entendem a respeito de teologia reformada, são pessoas que entenderam a necessidade da membresia local, mas parou nisso. São pessoas que ouvem sermões, mas não são de fato edificados por esses sermões. Não frutifica. E alguns podem pensar que o não frutificar aqui representa uma espécie de semi-salvo, ou então um salvo, um crente carnal, uma expressão que inventaram não faz muito tempo, crente carnal. Isso não é bíblico, tá? Não existe crente carnal, ou você é crente ou você é carnal. Alguns, olhando aqui para esse trecho da palavra de Deus, acreditam que é possível você ser crente e não frutificar, mas não. A Bíblia é muito clara em nos ensinar que a árvore que não dá frutos, o que acontece com ela? Ela é cortada, ela é jogada fora. Então aqui, Jesus está representando um não salvo, alguém que parecia salvo, demonstrou empolgação, mas ela adorava mesmo este século. Ela era uma pessoa completamente conformada com essa era, com este mundo. E ela foi enganada por aquilo que o mundo oferece. Então a gente precisa também tomar cuidado com isto, com as ilusões que esse mundo oferece. E por fim, irmãos, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito do bom ouvinte, no verso 20, né? Não foi um trocadilho, ouvinte do verso 20, ok? Peço para que você leia comigo. Diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando. Aqui está a diferença. Se houve salvação ou não, a diferença está aqui, no frutificar. E esses frutificaram, uns a 30, a 60 e a 100 por um. Esses corações são de fato então terra fértil, que recebe a semente e produz. Queridos, quando a semente, quando a palavra de Deus penetra no coração, na alma, há mudança, há transformação. Pensa comigo, a terra, o solo não é capaz de produzir nada de si mesmo, não é capaz. O solo, a terra de si mesmo não produz uma árvore, mas quando a semente entra nessa terra, acontece uma transformação, o cenário muda. Quando a palavra do Senhor Jesus é recebida no nosso coração, nunca mais este solo será o mesmo. Vai crescer ali uma árvore e este solo não vai mais passar desapercebido, porque todos aqueles que se depararem com esse solo vai reparar que tem uma árvore ali, e essa árvore frutifica. Quando a pregação do Evangelho é recebida, muda o cenário. Muda o cenário na nossa casa, muda o cenário do nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no ambiente. É por isso que nós não devemos deixar de lançar a semente, de pregar o Evangelho, porque o Evangelho, quando ele cai num solo fértil, ele muda um cenário, ele opera uma transformação. Este é o poder do Evangelho, este é o poder da palavra de Deus. E meus irmãos, então, diante dessa explicação da parábola que o próprio Jesus nos deixou, eu gostaria de concluir a nossa reflexão recapitulando aqui o que nós lemos e ouvimos. Nós aprendemos nessa noite que há 4 reações diferentes quando o Evangelho do Senhor é proclamado, quando a palavra de Deus é pregada. Nós vimos que há 3 tipos de ouvintes que estão indo rumo a uma eternidade sem Cristo. E nós vemos que há um tipo de ouvinte, um tipo de coração que recebe a palavra de Deus como um marco na sua vida, um marco de transformação, um marco de mudança, um marco de salvação. A pergunta
que não tem como a gente escapar dela nessa noite, é uma pergunta muito simples, seria: qual dessas ilustrações nos representa? Qual delas? Já que nós devemos ter essa responsabilidade diante da palavra que é pregada a nós, domingo após domingo, quinta após quinta, ou na primeira vez que nós ouvimos o Evangelho, o nosso coração representa qual tipo de solo? Irmãos, é nossa responsabilidade, já que a soberania de Deus é algo que fica com Deus, é nossa responsabilidade sondar o nosso coração, ponderar acerca disso. É nossa responsabilidade clamar ao nosso Deus, é o que nos cabe. Senhor, cria em mim, ó Deus, Salmo 51:10, que nós lemos durante a intercessão, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Senhor, dá-me ouvidos para ouvir a Tua palavra, dá-me um coração para absorver o Teu Evangelho. Irmãos, irmãs, a pregação da palavra de Deus deve ser um marco nas nossas vidas. Amém?